esperei um intervalo que a gente achasse as soluções ali ainda na primeira etapa, né? Na segunda etapa, buscando mais a circulação um pouco mais rápida, finalizações de média distância, a entrada do Bruno, né, as individuais do Carboneiro pelo lado esquerdo, o Vitinho, passagem com mais frequência com a entrada do Natan na lateral. Né, a persistência, né, nos deu a possibilidade de, ao final do jogo, sair com essa vitória aqui, né, o terceiro jogo, a pré-temporada, as pernas pesadas, né, sem dúvida, né, o resultado foi muito melhor do que a partida, né, mas completamente compreensível. Aqui, Roger, boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa estreia do Carboneiro, né? Um jogador que recém chegou, fez poucos treinos, mas que já entra e marca um gol, um golaço, inclusive. Se essa característica da finalização tem chamado a atenção também nos treinamentos. Ele finaliza bem com as duas pernas, né? Preferencialmente com a direita, e nas primeiras conversas, né, me disse que se sente à vontade, né, nas buscas de profundidade, na amplitude pelo lado esquerdo, mas como acho que eu frisei na última coletiva, né, que ele mostrou muita naturalidade com o jogo interno mais perto da área, e eu disse a ele que eu gostaria de tê-lo mais por dentro justamente pela característica de finalização. Né, e ele acertou, entrou alternando lado e meio corredor, como eu chamo, conseguindo a finalização que nos deu o segundo gol e a tranquilidade na partida. Estreou muito bem. Né, dei os parabéns a eles no intervalo, mas, né, entende pouco, né, do nosso modelo ainda. Acredito que vai evoluir muito, compreendendo como a gente gosta de jogar. Rogério, só para entender, você teve uma vantagem clara em campo, né, com 14 minutos por aí do primeiro tempo, com o São José tendo um jogador expulso. O debate é, por que o Inter não conseguiu abrir esse placar antes dos 40 do segundo tempo, né? E aí eu te pergunto, em cima disso, porque o torcedor está debatendo, nós também estamos debatendo. A dificuldade hoje do Inter e nesse reinício de trabalho é o setor ofensivo, é o que está dando mais dor de cabeça, Roger? Não, nós fizemos 2 gols no último jogo, né? Não conseguimos furar um bloqueio com as buscas de alternância com um time que botou 10 jogadores a 30 metros do gol e fechou todos os espaços, ponto. Né? E vai ter jogos que nós vamos ter que encontrar soluções de vencer, nem sempre jogando bem. Né? Acho que o debate ele é importante, mas é importante discernir o porquê das coisas, né? Porquê da dificuldade. A dificuldade não é em função do ataque, a dificuldade foi o adversário que nos tirou espaço, e o Campeonato Gaúcho tem por essa característica, né? Como eu frisei na primeira resposta. O adversário já veio com a ideia de linha de 5 para nos tirar espaço. Com um jogador a menos, né, estacionou na entrada da área, né, e buscou atrasar o jogo a maior parte do tempo que pôde, né, para que a gente não conseguisse ter o volume de jogo suficiente para vencer. Né. Não penso que nada diferente disso, né, e não me preocupo em nenhum momento, né, sobre questão de ataque ou defesa, né, da gente não ter conseguido furar antes do jogo. O jogo tu consegue matar no primeiro minuto e no último, né? O jogo da paciência e da persistência, a gente pode dizer assim. Roger, você vinha tendo como titular o Bruno Gomes ali na lateral direita, teve a infelicidade da lesão, e você começou com o Brian Aguirre e hoje deu 45 minutos ao Natan. Essa posição está em aberta, e o que você viu de diferente no Natan, por exemplo, no segundo tempo em relação ao Aguirre? O Aguirre precisa de ritmo, né, assim como todos os atletas. Né, o começo da temporada e os jogadores precisam do ritmo de jogo, né, e principalmente os laterais, eles fazem 100 metros de campo, né, e muitas, né, como eu digo, fazem muitos carretos a cada 45 minutos e precisa de estar na plenitude de sua forma. Né. Nós temos 3 semanas de treinamento, é impossível que a gente consiga ter, principalmente nessa função, um volume ofensivo que a gente gosta e pratica pelas beiradas, né? A ideia de ter o Natan porque o Natan tem uma característica diferente, faz um jogo mais associado, tem uma vitória pessoal através da relação técnica que ele tem com a bola, e o Aguirre busca mais de espaço, né, de 2 de combinação e ataca espaço no tempo certo, e não tinha espaço no último terço do campo. Eu precisava, né, desarmar um sistema com 10 jogadores montado lá atrás com vitória pessoal. Né, vitória pessoal, inversão de lado, ultrapassagens, e isso o Natan nos deu nesses 45, né, uma posição que a gente, com a saída do Bruno, naturalmente ela ficou aberta.
né? E a disputa ela é saudável. Roger, a gente viu no jogo contra o Juventude você colocando, né, uma boa parte do time titular, até comentou sobre a situação do Bernabé, que jogou 100 minutos, hoje de novo, né, completou a partida, você repetiu o time num gramado pesado, choveu bastante, agora 2 jogos em casa. Queria que você explicasse o porquê da repetição do time num jogo fora de casa, tendo uma sequência de 2 jogos aí pela frente no Beira-Rio, e como está fisicamente, né, esse teu time visando aí esse começo de trabalho, pré-temporada, gauchão num tiro curto. O que você planeja já, obviamente, fisicamente para esse time na sequência? Eu acho que tu perguntou e respondeu para mim, né? Te agradeço já, né? Porque tu me dizendo que o tiro é curto, né, que nós tivemos jogos na sequência, né, é importante, né, para a gente reconquistar o entrosamento, que a gente repita a escalação também, né, é importante no campeonato de tiro curto que a gente consiga a pontuação que nos dê lá na frente a possibilidade, né, de revezar os jogadores, né, o volume de jogo e minutagem dos atletas, né, a gente também vai fazer essa gestão dentro do próprio jogo. Né, tu tira um pouquinho antes o Fernando, dá mais tempo pro Bruno, né, a gente quer valorizar o Campeonato Gaúcho dentro de uma programação, né, de sequência de pré-temporada, né, início de um campeonato curto que a gente precisa, né, somar pontos na largada, né, não dá para fazer essa gestão colocando um time mais alternativo, correndo o risco de lá na frente a gente ser cobrado por que não colocou força máxima desde o começo, né, são decisões que a gente acaba tomando, né, que a gente se responsabiliza pelo processo todo. Então, agora, a partir de agora, 7 pontos, a gente começa a ver pontualmente fazendo essa gestão, né, daqueles 11 que vão iniciar a partida. Roger, boa noite. Hoje você mais uma vez testou, escalou Rafael Borré e Ener Valencia atuando juntos como centroavante, os 2 jogadores. Baseado no que você vê nos treinos e nos jogos que eles atuaram assim, num molde onde o Inter ataca, apenas o Inter só ataca com os outra equipe defendendo, é possível ser definitivo em relação a essa, ser a única possibilidade dos 2 jogando juntos? Talvez, né, sacrifica muito o Alain nessa posição, porque ele acaba atuando quase como um segundo homem, né, num jogo com um a menos, né, o Alain fez só o momento ofensivo, né, mas se a gente vai jogar, e geralmente quando a gente coloca numa condição dessa, com 2 atacantes, né, com um time com 11, a gente vai ser muito atacado, né, e isso desgasta muito, né, o Alain, porque ele vai ter que fazer o processo defensivo muito mais, né, do que andar para frente e pressionar os zagueiros, que também desgasta, mas é um outro tipo de desgaste. Né, então a gente vai ter que lidar muito bem com isso, escolher os momentos, né, mas são circunstâncias que ter os 2 à frente, né, o adversário já há um respeito muito grande e a qualidade deles pode fazer diferença pra gente. Né. Um abraço. Roger, um dos pontos positivos além da vitória hoje foi a estreia do Carboneiro, que conseguiu marcar um gol, conseguiu chamar a atenção. Em relação ao Vitinho, que é quem tem sido testado também nesta função, o Carboneiro hoje fez uma função um pouco diferente, foi mais para a esquerda, variou muito porque é uma circunstância muito específica de um jogo com a menos. É claro que você não vai falar individualmente, mas a que nível se ganha pontos estrear fazendo um gol em relação às outras estreias que teve, como nessa função que o Inter tem bastante número? Eu tenho que medir muito as avaliações, porque também o lado preferencial do Vitinho também é o lado esquerdo. Né? Ele tem naturalidade para jogar no lado direito, construiu logo em seguida que entrou a primeira grande oportunidade ali de cabeça no lançamento das costas da defesa do Alain, que talvez se ele fosse um pouco mais preciosista ali, ele podia cabecear pro gol e não oferecer um passe para dentro da defesa, né? E é uma das suas virtudes, né? Entrar pelo segundo pau e cabecear a bola na direção do gol, como ele fez no jogo, o próprio jogo contra o São José, um gol parecido, só que um pouco mais alto. Né? Claro que ganha pontos os atletas, mas eu tenho que medir muito bem, né? Eu tenho que dar a oportunidade deles consigam também nos mostrar nas suas funções onde se sentem mais à vontade. Né? Mas o Carboneiro entrou bem, né? Como eu fiz aí para a resposta do teu colega, o Carboneiro gosta de jogar aberto pela esquerda, faz o lado direito, muda um pouco a característica do seu jogo, mas o que eu quero é que ele flutue um pouco mais no campo, como fez no seu gol. Como foi frisado agora na pergunta anterior, várias opções para posição de ponta, mas teu titular tem sido o Wanderson. Em caso de uma possível saída dele, tu gostaria que o Inter trouxesse mais opções para isso e também, quem sabe, alguém de área para esse tipo de jogo em que, como tu bem falou, o bloco defensivo fica muito compacto do adversário, a jogada aérea pode ser uma solução? A gente não pode esquecer que a gente tem o Ricardo Matias na seleção, né?
A gente por vezes é tão cobrado que não dá espaço para os jogadores da base, né? E a gente valoriza o Ricardo, né? Que é um jogador com essas virtudes, né? Muito alto, bom em bola aérea. Então a gente tem esse jogador, né? E os jogadores de ponta, né? Hoje, né, o futebol mais atual se caracteriza por jogar com os pontas invertidos, né? E os jogadores de pé do lado, eles perderam um pouco a embocadura, digamos assim, do jogo de pé do lado, né? Então talvez seja uma adaptação, né, desses jogadores. Números nós temos, né? Tanto que o mercado nos trouxe, né, jogadores com o pé invertido, porque é difícil tu conseguir esse jogador do lado esquerdo, né, que faz. Geralmente os do lado esquerdo eles são mais meia pontas, né? É o caso do próprio Tabata, né, do Gabrielzinho, que faz ali, né? Não são tão agudos de vitória pessoal pelo lado, para a gente até mesmo poder abastecer mais o centroavante, né, com cruzamentos, para não ser só do lateral. Né? Então, nesse momento, não vejo como prioridade mais jogadores de lado, porque também a gente breca a ascensão de jogadores que a gente tem dentro do clube, assim como os já. Roger, sobre a tua decisão de manter o Wanderson pelo lado direito, mesmo agora com a iminência de uma negociação, o Mazuco, inclusive, antes da partida, confirmou que alguns clubes, dentre eles o Palmeiras, está interessado no jogador. Eu gostaria que você explicasse o porquê não optar pelo Vitinho, que já vem entrando no segundo tempo, e permanecer com o Wanderson, uma possível negociação. Mas porque o Wanderson não estava negociado. Ele é atleta do clube, como comprometido como está com a gente, não via motivo para tirá-lo da escalação dos 11 iniciais só pelo fato de estar negociando ou uma possível negociação de saída. Tem se mostrado muito profissional, né, nos treinos desde o começo de ano, tem garantido essa posição no lado do campo, né? Me recordo quando, acho que do primeiro jogo, né, de ter conversado com ele e com Wesley para entender qual dos dois mudava mais a característica, trocando de lado, né? E ele prontamente se colocou à disposição para jogar do lado direito, dizendo que era uma questão de adaptação somente, que de fato, né, tem sido, ele tem conseguido alternar a jogada individual pelo lado, o jogo interno de meio corredor. Não havia nenhum motivo para que eu tirasse o Wanderson do campo, né, ou da titularidade, somente por uma questão, né, de possível saída ou interesse de outros clubes.